Consegue ver o slide? Consigo. Pronto, então vamos lá. Dando continuidade à nossa disciplina, né, de saúde mental 2. E aí, nessa aula, nós vamos falar sobre o processo do adoecimento mental e sobre alguns transtornos, né, os mais comuns que a gente costuma ver. Então, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em 1948, afirmou que saúde é o estado de completo bem-estar, seja ele o físico, mental e social. Então, saúde é o conjunto, né, desse bem-estar, desse bom estado, né, vamos dizer assim. E não apenas a ausência de doença, ou seja, o cuidar vai para além do diagnóstico médico, seja ele qual for. Então, não é só, não estou com tal doença, não estou doente de tal situação, né, com alguma enfermidade. E sim o bem-estar físico, mental e social, certo? E aí nós vamos entrar no transtorno de pensamento e esquizofrenia, né, que a esquizofrenia, é um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, né, a psicose, alucinações, então é comum ouvir vozes, né, nesse transtorno, falsas convicções, né, fica delirando, fica imaginando coisas, eventos, né, enfim, pensamentos e comportamento anômalo, redução das demonstrações de emoção, né, fica aéreo, fica aquela pessoa fria, aquela pessoa realmente fora da realidade, vamos dizer assim, diminuição da motivação, uma piora da função mental, né, que nós chamamos de cognição, e problemas no desempenho diário, incluindo no âmbito profissional, social, relacionamentos e autocuidado. A esquizofrenia é provavelmente causada por fatores hereditários e ambientais, né? Então não tem nada comprovado ainda do que causa, mas muito provavelmente essas são as causas. A pessoa ela pode ter variedade de sintomas, desde comportamento bizarro e incerto, e fala desorganizada a perdas de emoções, bem como pouca ou nenhuma fala até a incapacidade de se concentrar e se lembrar de eventos. O médico faz diagnóstico de esquizofrenia, tomando por base os sintomas e depois de ter realizado exames para descartar outras causas possíveis, né? Então, realiza exames para não saber se há alguma disfunção neurológica, né? Alguma doença, vamos dizer assim, neurológica, enfim, para poder realmente bater os sintomas aí, os sinais e sintomas e diagnosticar que é esquizofrenia, até porque tem alguns sinais e sintomas semelhantes com outros transtornos. O tratamento envolve medicamentos antipsicotrópicos, psicóticos, perdão, programas de formação e atividades de apoio comunitário, psicoterapia e educação familiar. Então, como falado em aula passada, né, nós da equipe de enfermagem, nós como profissionais da saúde, né, da área de enfermagem, nós auxiliamos nessas situações, né, fazendo aí, formando esses programas de formação, tanto dos próprios profissionais de como lidar, né, com essas situações, atividades de apoio comunitário, né, fazendo parte, orientando, fazendo essa educação em saúde, bem como a educação familiar também, né, orientando essa família como lidar com certas situações. A detecção precoce e o tratamento precoce favorecem a melhora do funcionamento em longo prazo. O resultado da pessoa depende muito, né, do fato de ela tomar ou não seus medicamentos de forma correta, né, da maneira receitada. O suicídio na esquizofrenia, né, em torno de 5 a 6%, né, dessas pessoas com esse transtorno cometem suicídio e 20% fazem a tentativa, né, sem sucesso. E uma quantidade muito maior tem pensamentos suicidas significativos. O suicídio é a principal causa de morte prematura em pessoas com esquizofrenia e é um dos principais motivos porque a esquizofrenia reduz o tempo de vida médio em 10 anos. Então, a pessoa com esquizofrenia, ela pode aí ter na faixa de 10 anos média, né,
de vida reduzido, porque justamente por ela ouvir vozes. Então, dependendo dos casos, eles podem ouvir vozes mandando se matar, mandando se jogar de tal canto, mandando fazer algumas situações, né? E aí fica delirando, fica achando que alguém está perseguindo, enfim, né? Fica com essas situações e aí, em muitas delas, eles acabam tentando ou até chegando aí a realizar, né, o suicídio. A violência, né, ao contrário da opinião popular, as pessoas com esquizofrenia têm apenas um risco discretamente elevado de comportamento violento. Então, não é todo mundo que é esquizofrênico que pode ser violento, né? Embora a esquizofrenia ela é muito comparada, muito associada também à violência. As pessoas que têm maior probabilidade de praticar atos de violência significativa incluem aquelas que usam álcool e entorpecentes, até porque se elas fazem uso de antipsicóticos, né, eles não combinam, né, então acaba interferindo aí no resultado do tratamento. Aquelas que têm delírios de que estão sendo perseguidas, aquelas cuja alucinação lhe ordenam praticar os atos de violência ou de suicídio, como eu acabei de falar, e aquelas que não tomam os medicamentos receitados. Os transtornos de humor, né? Aí nós já vamos sair da esquizofrenia e partir para os transtornos de humor, que aí eles são distúrbios emocionais, né? Que consistem em períodos prolongados de tristeza ou felicidade excessiva, né? É um pico aí, seja ele de tristeza ou de felicidade, né? Tem esses transtornos aí de alterações. E aí eles são classificados como bipolar ou depressivo, né? Ou depressivo. E aí eles podem ocorrer em crianças e adolescentes. Ansiedade e transtornos relacionados, embora não sejam classificados como um transtorno de humor, mas eles também modificam o humor, né? Mas ele não é classificado como um transtorno. O transtorno do humor é diagnosticado quando a tristeza ou a elação, que é a elação, essa mudança repentina, essa oscilação, né, de humor, no slide anterior falou, né, de felicidade ou tristeza excessiva, então é quando ocorre essa oscilação intensa e persistente e é acompanhada de quantidade determinada de outros sintomas de transtorno de humor e prejudica significativamente a capacidade do funcionamento da pessoa. Então, é uma situação de felicidade excessiva ou de tristeza excessiva, tipo, do nada, né, de repente, e acaba prejudicando o convívio social, as atividades diárias, né, dessa pessoa. As complicações dos transtornos de humor incluem a incapacitação, que varia de perda leve a completa do funcionamento, manutenção das interações sociais e participação em atividades de rotina, ingestão prejudicada de alimentos, né? Aquela pessoa, vamos supor aí, numa condição de tristeza excessiva, ela só quer dormir, ela não quer contato com ninguém, ela acaba nem se levantando para se alimentar, ela acaba não se alimentando para tomar, se levantando para tomar água, ela não quer ver ninguém, ela não quer contato com ninguém, né? Então, a ingestão prejudicada de alimentos, ansiedade grave ou alcoolismo. Então, tem gente que desconta essas situações, esses sentimentos, né, no álcool, e aí, quando se vai ver, já que eles ocorrem em vários períodos por ano, né, quando se vai ver, talvez a pessoa entre aí num estado de alcoolismo que ela não consiga, né, sair. Outros transtornos também por abuso, né, uso abusivo de substâncias, né? Então, quando você faz uso de substâncias, drogas, por exemplo, né, tem aquelas oscilações de humor, né, e quando está sob efeito da droga, dependendo da droga, tem aí diversos sinais e sintomas de transtorno. Por dois slides repetidos. Transtornos bipolares caracterizam-se por episódios de mania e depressão que podem se alternar, embora a maioria dos pacientes tenham predominância de um ou de outro. A causa exata é desconhecida, mas a hereditariedade
mudanças nos níveis cerebrais de neurotransmissores e fatores psicossociais também podem estar envolvidos. Então, diferente lá da ansiedade que eu falei, né, que ela não é considerada um transtorno de humor, embora ela altere o humor, mas um exemplo aí da diferenciação de um transtorno, que no caso o bipolar, ela já influencia na questão dos níveis cerebrais, dos neurotransmissores, então realmente é diagnosticada, conceituada, né, um transtorno, né, diferente somente da ansiedade, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. E aí, os transtornos bipolares são classificados como transtorno bipolar 1, que é definido com a presença de pelo menos um episódio maníaco completo, comprometendo a função ocupacional e social normal, e quase sempre episódios depressivos. Transtorno bipolar 2, definido pela presença de episódios depressivos maiores, com pelo menos um episódio hipomaníaco, mas sem episódios maníacos evidentes. A gente vai ver a diferença aí de mania, né, desses hipomaníacos lá na frente, vocês vão entender. Transtorno bipolar inespecífico, que são transtornos com características bipolares claras, porém que não preenchem os critérios específicos para outros transtornos bipolares. No transtorno ciclotímico, pacientes têm períodos prolongados, então, como o próprio nome fala, né? Ciclo, eles têm ciclos, né? Tem períodos prolongados maiores que 2 anos, que inclui tanto episódios hipomaníacos como depressivos, né? E aí, mas esses episódios não atendem os critérios específicos para os transtornos bipolares. Os episódios duram entre algumas semanas, até 3 a 6 meses. Episódios depressivos têm maior duração do que episódios maníacos. Os ciclos, o tempo a partir do início de um ciclo até o início do próximo, variam de pacientes para pacientes, né? Alguns pacientes apresentam episódios infrequentes, né? Não têm uma frequência, talvez apenas alguns ao longo de toda a vida, enquanto outros se manifestam de formas de ciclagem rápida, como eu falei aquele no slide anterior, né, quando fala de ciclo, né, porque existe aí como esse exemplo, né, geralmente são definidas como maiores que 4 ou maiores ou iguais que 4 episódios por ano. Então, é um ciclo, né? Inicia, passa um período, termina, volta de novo com o tempo, então são ciclos. Apesar apenas, desculpa, uma minoria alterna entre mania e depressão em cada ciclo. Na maioria, um ou outro predomina em alguma extensão. De novo, outro slide repetido, bexiga. A mania, né, o conceito de mania, é um episódio maníaco, um episódio maníaco é definido como um período de maior ou igual que uma semana de humor persistente, elevado, expansivo ou humor irritável e atividade direcionada a objetivos ou a energia aumentadas maior ou igual que 3 sintomas adicionais. Então, quais são esses sintomas, né? Para meio que identificar um período aí, um episódio maníaco. A autoestima inflada ou grandiosidade, diminuição na necessidade de sono, falar mais do que o habitual, fuga de ideias ou pensamentos acelerados. Então, essa questão da energia aumentada, né? Como é que eu diagnostico, como é que eu identifico que essa energia está aumentada? Quando se adiciona aí 3 sintomas desses daí que estão descritos. Então, quando a pessoa é a top, se acha, só ela eu estou com um caso, né, que é desse jeito. Ela é a Ave Maria, todo mundo, o dela, ela tem um período, só que o dela é como se a libido dela ficasse lá em cima. Ela só fala de sexo, de homem, de que não sei, somente nesse período que ela está, nesse ciclo dela, vamos dizer assim, né? Então,
antes desse período chegar, ela estava trancada no quarto, passou 4 dias, por exemplo, no quarto, sem comer, sem tomar água, sem dar notícia a ninguém. Então, para vocês observarem que são ciclos, né? São períodos. Então, varia aí nesses estados depressivo, né? Nesses estados, nesse episódio maníaco, que no caso ela hoje, por exemplo, se ela vir sei lá, qualquer homem que ela ache interessante, ela mesmo diz que o rapaz ficou afim, que o rapaz olhou para ela, que não sei, entendeu? Ela cria isso como se ela fosse, no caso, essa autoestima inflada, né? Essa situação de que ela, né, fala mais do que o habitual. Ave Maria, misericórdia. Tem dia que ninguém aguenta, porque é realmente, sabe, coisas assim, desnecessárias, coisas de. É bem doido, assim, você presenciar isso, você, como é que eu posso dizer, identifica nitidamente essas situações numa pessoa nesse sentido, né? Quando você começa a observar. A facilidade em se distrair, aumento das atividades direcionadas a objetivos, envolvimento excessivo em atividade com alto potencial para consequências negativas, por exemplo, gastar, né, em festanças, investimentos financeiros tolos, né? Me comentaram que essa pessoa também, quando ela está nessa situação, ela pega o salário dela e ela torra todinho com coisas fúteis, tipo, comprando roupa, comprando fúteis, que eu digo porque a situação dela, quem mantém a casa é ela. Então, ela é questão tanto do pai como do filho, que também o pai é idoso, o filho também tem alguma síndrome, algum transtorno, ainda não é identificado, é como se fosse mais voltado para o autismo, inclusive está se tornando bem grave assim os sinais dele, né? E ela não aceita. Então, assim, ela torra o dinheiro dela todinho ao ponto de faltar comida para dentro de casa, entendeu? Então, tem essas consequências negativas, esse envolvimento nessas atividades com alto potencial para consequências negativas. Os pacientes maníacos podem ficar incansáveis, excessiva e impulsivamente envolvidos em diversas atividades prazerosas com alto risco, e aí entra o caso dessa pessoa que eu estou citando. No caso, jogos, esportes perigosos, atividade sexual promíscua. Então, no caso dessa pessoa, é exatamente isso, né? Então, é uma mania, ela está em um episódio maníaco, certo? Sem crítica sobre o possível risco. No caso dela, tipo, o risco de uma gravidez indesejada, que no caso esse filho dela já foi em uma dessas crises dela, né? Para você ter noção, vocês terem noção da gravidade. Esse filho que ela tem hoje ela engravidou em uma dessas crises dela, que ela ficou com uma pessoa e acabou engravidando, né? Os sintomas são tão graves que o paciente não pode desempenhar seus papéis primários, dependendo da ocupação, né, do cargo, escolas, tarefas domésticas. Investimentos insensatos, farras caras e outras escolhas pessoais podem ter consequências irreparáveis. E a hipomania um episódio hipomaníaco, é uma variante menos extrema de mania representado por um episódio evidente que dura maior ou igual 4 dias, com um comportamento claramente diferente do comportamento habitual do paciente. Quando não está deprimido, menor ou igual do que 3 dos sintomas e dos sintomas adicionados naquela lista lá de mania. Então, no caso da mania, vamos voltar aqui, ela é mais do que 3 desses sintomas para diagnosticar aí uma energia aumentada, né? Um dos, dos diagnósticos, vamos dizer assim, identificando a questão da mania, como eu citei dessa pessoa que acabei de falar, né? Então, a mania é mais do que maior ou igual que 3 sintomas destes que eu citei. Já a hipomania, hipo vem de pequeno, né? Vamos dizer assim. Então, é um episódio menos, né? Menor do que a mania.
mas ela tem menos do que 3 dos sinais e sintomas daquele, né? Mas a gente ainda consegue identificar. A depressão, né? Um episódio depressivo tem características típicas de depressão maior. O episódio deve incluir maior ou igual, né? Maior ou igual a 5 dos seguintes, né? Durante o mesmo período de 2 semanas. E um deles deve ser o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Então, para ser observado, para ser caracterizado um episódio depressivo, deve incluir 5, né? Ou mais ou igual, mais do que. Meu Deus, estou enrolando a língua. Maior ou igual do que 5 dos seguintes sintomas. Quase não sai. Quais sintomas? Humor deprimido durante a maior parte do dia, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, ganho ou perda, né, significativo aí, ou diminuição, no caso da massa, né, mais que 5% da massa, né, ou diminuição e aumento do apetite, né, tem gente que em vez de perder o apetite, acaba descontando, vamos dizer assim, a ansiedade, a depressão na comida e aí acaba engordando, né? Acaba ganhando peso. Insônia, que muitas vezes insônia de manutenção de sono ou hipersonia, então ou fica sem sono, né? Ou fica com sono demais. Então são dois extremos. Agitação ou atraso psicomotor observado por outros, fadiga ou perda de energia. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, tentativa de suicídio ou plano específico para o suicídio. E as características psicóticas são mais comuns na depressão bipolar do que na depressão unipolar. A depressão bipolar, como a gente viu lá, o transtorno bipolar, é aquela variação de humor. Ora está extremamente feliz, ora está extremamente triste. Né? Já a depressão unipolar é quando geralmente está aí extremamente triste. Os transtornos depressivos, né? O termo depressão é utilizado com frequência para se referir a qualquer um dos transtornos depressivos. Alguns estão aí classificados nessa edição aí de diagnósticos, né? Daqui que eu falo esse nome, só Jesus, mas é um manual, né, de diagnósticos aí mentais, da 5ª edição, por sintomas específicos, quais são eles? Transtorno depressivo maior, muitas vezes chamado de depressão maior, transtorno depressivo persistente, né, a distimia, outro transtorno depressivo específico ou inespecífico. Desmoralização ou desolamento. O termo depressão é usado muitas vezes para descrever o humor para baixo ou desencorajado, que resulta de desapontamentos. Por exemplo, calamidade financeira, desastre natural, doença grave, ou perdas, né? Por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Entretanto, os termos melhores para esse tipo de humor são desmoralização e desolamento. Então, quando está, né, em alguma situação de calamidade financeira, ou a morte de uma pessoa querida, né? Aquela pessoa está ali altamente arrasada, tá, debilitada, e etc. Né? O termo depressão é usado muitas vezes para esse tipo, mas o termo correto que deveria se usar, os termos melhores para esse tipo de humor, são desmoralização e desolamento. Os sintomas negativos de desmoralização e tristeza, contrariamente aos da depressão, fazem o seguinte: ocorrem ondas que tendem a estar vinculadas a pensamentos ou lembranças do evento deflagrador. Desaparecem quando as circunstâncias ou os eventos melhoram. Então, por exemplo,
Eu estava arrasada até hoje à tarde, porque meu salário ainda não tinha caído na conta, eu estava cheia de conta que estava não, estou ainda que eu não parei para pagar, cheia de contas, coisas atrasadas, juros de cartão e tal, eu estava arrasada realmente, assim, pensando toda hora, todo tempo, sabe, sem ânimo, sem então eu não estava com depressão, não é porque eu estava triste, por exemplo, algum evento, "Ai, não quero sair de casa, estou triste, só quero ficar deitada, porque eu estou preocupada com as contas, tal e tal e tal". Não é por causa dessa situação que eu estou com depressão, né, enfim. É é aquela situação lá da desmoralização, né, que quando, pronto, o dinheiro caiu na conta, eu estou feliz. Não estou tanto porque eu queria mais, né, mas, caiu na conta, passou, né, deu alívio, passou essa angústia, essa situação. Próximo mês tem de novo? Tem, mas a gente vai dando certo, né. Podem ser intercalados por períodos de emoção e humor positivos, não são acompanhados de sentimentos generalizados de inutilidade e autodepreciação, né, aquela situação de que eu deixo de me cuidar, eu fico tão triste ao ponto de me depreciar, né, ao ponto de me achar inútil, de achar que aqueles pensamentos realmente bem extremos, né, então não chega a ser isso. A depressão pode reduzir as respostas imunitárias protetoras. A depressão ela eleva o risco de doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico, que é o antigo AVC, né? Nós agora não, faz tempo, mas só para frisar, chamamos agora de AVE, né? Talvez porque na depressão as citocinas, eh, que são as meu Deus, hoje eu não digo, não vou dizer as células, né, que são responsáveis para a renovação, né, das nossas emoções, enfim. Então, essa depressão, né, também ocorre porque as citocinas e os fatores que aumentam a coagulação sanguínea estão elevados e a variabilidade da frequência cardíaca está reduzida. Todos os fatores de risco de doença cardiovasculares. Então, existe aí essa grande chance, né, elevação aí de risco de doenças cardiovasculares. Depressão maior ou depressão unipolar, os pacientes podem parecer infelizes, com olhos lacrimejantes, testa enrugada, cantos da boca voltados para baixo, realmente aquela pessoa que você olha assim e diz: "Meu Deus, se acabou, né, está se acabando, está se afundando", que você já olha e observa que aquela pessoa não está bem, né, retraída, com pouco contato visual, perda da expressão facial, pouco movimento corporal, né, mudança no discurso, a voz suave, aquela coisa assim, aquela coisa, vamos dizer que preguiçosa, realmente sem vontade, sem ânimo, uso de palavras monossilábicas, né, sim, não, né, isso é só o básico. A aparência pode ser confundida com doença de Parkinson, né, tem pessoas nas situações de depressão que ficam bem debilitadas, que realmente e agora eu vou citar também o exemplo de uma paciente minha, que ela simplesmente eu não sabe, por questões psicológicas, ela não conseguia andar, né, ela se afundou realmente na depressão, ela não conseguia andar, ela era aquela coisa triste, aquela coisa chegou a usar muletas, né, foi para ortopedista, foi para tudo que é médico e não era nada de osso, de músculo, nada, era simplesmente só psicológico, ela sentia uma dor, ela não conseguia andar, era nova, uma mulher nova, bem entrevada, assim, bem uma situação bem que você olhava e dizia: "Meu Deus", parecia até que ela tinha sofrido um acidente, alguma coisa que estava, sabe. Mas não, era porque graças a Deus ela está bem melhor, mas também ela tomou uma porrada de psicotrópicos. Então essas situações podem ser confundidas até com Parkinson, aquelas
aqueles tremores, né? A falta de apoio nos movimentos, né? Para diagnóstico da depressão maior, né, tem que se ter aí mais ou igual do que 5 dos seguintes sintomas que devem estar presentes quase todos os dias durante o mesmo período de 2 semanas, e um deles deve ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. Humor deprimido durante a maior parte do dia, diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades durante a maior parte do dia, e aquela mesma situação de ganho ou perda, né, significativa aí, de massa corporal ou diminuição ou aumento do apetite. Insônia, né? Muitas vezes a insônia de manutenção de sono, ou hipersonia, que é a agitação, desculpa, ou hipersonia, né, que é sono demais. Agitação ou atraso psicomotor, observados por outras pessoas, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, né, ou inapropriada, capacidade diminuída de pensar, concentrar-se ou indecisão, pensamentos recorrentes de morte, suicídio, tentativa de suicídio ou um plano específico para suicídio. Transtorno depressivo persistente são os sintomas depressivos que persistem por mais ou igual a 2 anos, sem remissão, são classificados como transtornos depressivos persistentes, que nós podemos chamar de TDP. Uma categoria que consolida os transtornos anteriormente denominados, transtorno depressivo maior crônico e transtorno depressivo, e transtorno dístimico. Então, é uma situação que consolida aí, é uma categoria que consolida as duas outras depressões que nós citamos. Para o diagnóstico do tratamento, do transtorno depressivo persistente, os pacientes devem ter tido um humor deprimido na maior parte do dia por um número maior de meu Deus do céu, a vista já está ficando turva. Por um número maior de dias do que dias sem sintomas, durante mais ou igual do que 2 anos, e mais do que 2 dos seguintes sintomas, né? Mais ou igual do que 2 dos seguintes sintomas. Baixo apetite ou comer em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, falta de concentração ou dificuldade em tomar decisões, sentimentos de desespero. Transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que aí são os que envolvem sintomas de humor e ansiedade claramente relacionados ao ciclo menstrual, com o início durante a fase pré-menstrual e o intervalo livre de sintomas após a menstruação. Os sintomas devem estar presentes durante a maioria dos ciclos menstruais por todo o último ano. Então, é uma coisa frequente. Durante todo o ano, todos os ciclos menstruais, eu senti aí esse transtorno de humor, né? As manifestações são semelhantes àquelas da síndrome pré-menstrual, mas são mais graves. Então, é semelhante à TPM, né? Aí, mas são mais graves, causando sofrimento clinicamente significativo e ou prejuízo acentuado no funcionamento social ou ocupacional. Então, não é aquela coisa, hoje eu estou estressada porque eu estou de TPM, então, não, né? Realmente afeta aí o desenvolvimento dessa pessoa com a sociedade. O transtorno pode começar a qualquer momento após a menarca é a primeira menstruação, e pode piorar com a aproximação da menopausa. Misericórdia. A pessoa sofre para menstruar e sofre para parar de menstruar. Mas cessa depois da menopausa. Estima-se que a prevalência seja de 2 a 6% em mulheres que menstruam em um dado intervalo de 12 meses. A pessoa passar esse tempo todo sofrendo, sendo insuportável, não querendo ver ninguém, ao ponto de realmente prejudicar aí, o seu desenvolvimento social com outras pessoas, né?
Os sintomas devem começar a diminuir em alguns dias após o início da menstruação e tornam-se mínimos ou inexistentes na semana após a menstruação. Outros transtornos depressivos, grupos de sintomas com características de transtornos depressivos que não atendem todos os critérios para outros transtornos depressivos, mas que causam sofrimentos ou prejuízos do funcionamento clinicamente significativos. São classificados como outros transtornos depressivos especificados ou não especificados. Então, como o próprio texto diz, né, não atende todos os critérios, porque vocês viram que em muitos deles tem que ter mais do que 3 sintomas, mais ou igual, né, do que 3 sintomas, mais ou igual do que tantos períodos por ano. Então, assim, é um transtorno que não atende isso, não atende esses pré-requisitos, vamos dizer assim, né, essas quantidades, esses quantitativos de sintomas, mas que a pessoa sofre, né, clinicamente aí prejuízo iguais a esses transtornos citados. Então, eles são especificados ou não especificados, né? Pode ser que chegue sim ao entendimento de algum transtorno, como pode ser que não. Pode ser aí que seja um mix de sentimentos, um mix de transtornos, de mudanças de humor, que acabe que não se tenha um diagnóstico fechado, mas ele está envolvido aí nesses outros transtornos depressivos. Os especificadores, né, a depressão maior e o transtorno depressivo persistente podem incluir um ou mais especificadores que descrevem manifestações adicionais durante um episódio depressivo. Por exemplo, sofrimento ansioso, né, o paciente se sente tenso e extraordinariamente inquieto. Ele tem dificuldade de concentração porque se preocupa ou teme que algo terrível pode acontecer, ou eles sentem que podem perder o controle deles mesmos. Características místicas. Os pacientes também têm mais ou maior ou igual do que os 3 sintomas de mania ou hipomaníacos. Por exemplo, aqueles que a gente falou lá, né, humor elevado, grandiosidade, fuga de ideias, diminuição de sono. Pacientes com esse tipo de depressão têm risco de transtorno bipolar. Então, observe que aí ele fala, tem risco de transtorno bipolar, né? Não é diagnosticado. Então, são características místicas, né? São aí um mix de características, não é nada ainda diagnosticado. Melancólico, os pacientes, né, perderão o prazer em quase todas as atividades ou não respondem a estímulos geralmente agradáveis. Eles podem estar desanimados ou desesperados, sentir culpa excessiva ou inapropriada, ter despertar matutino precoce, agitação, retardo psicomotor marcantes e anorexia ou perda ponderal significante. Então, melancólico, melancolia, como, né, nós sabemos, é aquela pessoa realmente triste, né, que não interage, que, enfim, não existe prazer, não sente prazer em situações ou em eventos que, para a maioria das pessoas, são satisfatórios. Atípico, né? O humor dos pacientes melhora temporariamente em resposta de eventos positivos. Por exemplo, a pessoa está lá arrasada, mas aparece uma visita dos filhos e aí ela melhora, né? Eles também têm mais ou igual de 2 sintomas seguintes: reação exageradas a críticas ou rejeição percebida, sentimentos de paralisia, né, sensação pesada ou de peso, geralmente nas extremidades, ganho de peso ou aumento de apetite e hipersonia. Os psicóticos, né, os pacientes têm delírios e alucinações, delírios, muitas vezes envolvendo ter cometido pecados ou crimes imperdoáveis, de portar transtornos incuráveis ou vergonhosos, ou de ser perseguido. Alucinações podem ser auditivas, né? Que aí, por exemplo, ouvir vozes, né? Acusando que fez algo, condenando que fez algo, mandando fazer algo, né? Ou visuais, né? Eles também podem ver
visualizar algumas alucinações. Se apenas as vozes forem descritas, devem-se ter consideração especial se as vozes representam alucinações verdadeiras. Catatônico, né? Pacientes têm retardo psicomotor grave, envolve-se em atividades excessivas sem propósito e ou se isolam. Alguns pacientes fazem caretas e imitam fala ou movimentos. Também temos os transtornos depressivos aí no início do periparto, né? O início ocorre durante a gestação ou até a 4ª semana após o parto. Então, no início da gestação, aquela gestação que não é aceita, né? Não aceita, não era planejada, enfim. Podem estar presentes, as características psicóticas podem estar presentes, né? Frequentemente associados a episódios psicóticos, envolvendo alucinações de comando para matar o lactente ou delírios do que o recém-nascido está possuído. Misericórdia. Então, realmente, já na maioria das vezes, é mais essa questão de realmente matar o recém-nascido, né? De não amamentar, de não querer amamentar, de não querer cuidar, de rejeição mesmo. Padrão sazonal, os episódios ocorrem em um determinado momento do ano, na maioria no outono ou no inverno. Então, também existem esses tipos de situações, por período. Para essa pessoa que eu acabei de comentar, é a que eu falei, né, da libido, do sexo e tal, que ela fica bem excessiva. O pessoal comentava que era no período de outubro. Então, eles já tinham observado que era geralmente no período de outubro que ela dava esses surtos. Porém, esse ano, se realmente, né, for verídico essas situações que era no período mais de outubro e tal, esse ano ela começou em junho, né? Então ainda não cessou. E outra coisa que falam é que realmente era bem rápida, era questão de tipo 1 a 2 semanas, como a gente viu nos slides anteriores, né? Que eram por semanas, de 2 a 3 semanas, 4 a 6 semanas. Depende aí do grau, depende aí do tipo do transtorno. Mas essa vez, todo mundo comentando que essa vez realmente é o período que mais está demorando, né? E aí nós temos aí a questão da eletroconvulsoterapia. Os seguintes são muitas vezes tratados com ECT se os fármacos forem ineficazes. A depressão suicida grave, né, pode ser tratados com esse método. Depressão com agitação ou retardo psicomotor. Depressão delirante ou depressão durante a gestação. Então, são quando os fármacos são ineficazes. Pode-se ter aí um desses tipos, quer dizer, esse é um dos tipos de tratamento. A ansiedade, né, vou falar sobre o transtorno de ansiedade, que é um sentimento vago, essa questão da eletroconvulsoterapia, eu vou ver se eu pesquiso algum vídeo, alguma coisa bem ilustrativa para mandar para vocês, porque já é tanto texto, tanta coisa, e eu vou ver se eu coloco algum vídeo, envio algum vídeo no grupo, para que vocês possam interagir mais com esse tipo de tratamento. E aí a ansiedade, né, ela é um sentimento vago e incômodo de desconforto ou temor, acompanhado por resposta autonômica, né? A fonte é frequentemente não específica ou desconhecida para o indivíduo. Realmente é aquela situação que, tipo assim, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o porquê estou assim, né? Aquela coisa que o próprio indivíduo se sente incomodado, eu digo porque eu tenho, né? É aquela coisa, aquela angústia do nada, aquela coisa assim, que eu sempre digo que não é do nada. Quando eu paro, pelo menos na minha situação, quando eu paro para analisar o que é que pode ter me causado, porque a gente chama, né, de gatilhos, né? Hoje essa palavra está sendo bem utilizada. Então a gente chama de gatilhos.
E aí eu paro e começo a fazer uma retrospectiva das minhas últimas semanas, dos meus últimos dias, o que é que pode ter causado esse gatilho para que eu esteja naquele momento sentindo isso, é aquela situação. Nunca é uma besteira, né, nunca diga: "Ah, isso é frescura, isso é", não, porque, vai chegar um momento que de tanta "frescura", entre aspas, para você, essa pessoa pode não ver como frescura, como besteira, né, como que não é nada, e aí vai enchendo o copinho de gotinha em gotinha, uma hora o copo vai transbordar, né. Então tem gente que diz: "Vixe, eu não entendo, fulano estava boazinha semana passada e hoje tentou suicídio", porque só sabe quem passa, né. Então, essa questão, dessa fonte aí, dessa questão não específica aí do indivíduo, geralmente é isso, né, nem a pessoa sabe o porquê está sentindo isso. E aí são sentimentos de apreensão causado pela antecipação do perigo, é um sinal de alerta que chama a atenção para o perigo iminente e permite ao indivíduo tomar medidas para lidar com a ameaça. Então, é aquela sensação de estar ali armada, vamos dizer, a todo tempo, tensa, querendo resolver, com medo de algo, com medo de que não dê certo, pensamentos negativos, enfim. São frequentes os sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, isso é horrível, aquela realmente, é literalmente um aperto no peito, assim, uma coisa, uma coisa ruim, que a gente não sabe o porquê. Se eu estou tão angustiada, por quê? Não sei, não sei. Geralmente eu paro e faço uma retrospectiva do que é que pode ter me causado isso, e eu começo a analisar meu dia a dia, quais foram as situações que me levaram ao estresse, né, e aí eu junto que nunca é de agora, né, então quando a gente vai começar uma como é que eu posso dizer, meu Deus, uma terapia, né, vai para psicóloga e tal, geralmente ela começa a puxar como foi sua infância, né. Como foi sua infância, pais separados, pai batia na mãe, pai não ligava, não teve, né, o apoio do pai, gritava muito, apanhou, enfim, né. E aí isso reflete nos adultos que hoje somos aí transtornados, cheios de ansiedade, cheios de medos e inseguranças, né. E aí, para isso a gente tem que aí buscar fazer uma retrospectiva. Então, eu mesma, por exemplo, identifiquei uma dificuldade minha que eu tenho de relacionamento, por exemplo, quando eu estou no relacionamento, geralmente eu passo um período e tal, tá tudo certo, tudo show de bola, e de repente eu já não quero mais, sabe. Aí eu digo: "Meu Deus do céu, será que eu vou viver a vida assim?", enjoando, vamos dizer assim, do povo, enjoando de estar com aquela pessoa, enjoando daquele relacionamento. Enjoando. Mas eu comecei a perceber isso, porque cabe muito a gente parar e se autoanalisar também, né. E eu mesma fiz essa autorreflexão de que eu fui muito solta, né, eu sempre tive minha liberdade, eu mesmo adolescente, eu fui criada com vó, que o povo diz que vó estraga, né, eu fui criada com vó e eu só dizia: "Vovó, vou ali". Meus pais trabalhavam os 3 expedientes, né, eu morava com minha avó a maior parte do tempo. "Vovó, vou ali, venho já". E ia para onde eu quisesse, chegava a hora que eu quisesse, vovó estava nem aí, não sabia nem onde eu estava. E aí eu cresci dessa forma, cresci independente, indo para onde eu queria, a hora que eu queria, sem dar satisfação a ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu quero uma pessoa, né, quero manter esse vínculo, essa coisa, "Ai meu Deus, tão linda, tal, a família, nã de repente dá a louca e eu já não quero mais. E aí eu comecei a observar, porque eu tô e de repente eu não quero, simplesmente porque eu quero sair, né, eu quero sair, sei lá, sentar num barzinho, beber ou só sair, só me sentir livre, né, aquela coisa como se sufocasse, mesmo que a pessoa não esteja me sufocando, é simplesmente por não querer, por não me sentir bem em dar satisfação. Oi. Anne, eu acho que eu tenho essa mesma coisa que você. Eu sou desse jeito. É desse jeito. Tem gente que diz assim: "Meu Deus do céu", aí me chama de doida, não sei o quê, porque você gosta da É, bagaceira, sabe. É minha porque você não irmã quer com fala isso, você ninguém. gosta da.
da Você gosta da putaria, bagaceira, Dilene. Eu tenho uma irmã louca que não sabe o que quer. Mas não é porque tem não hora é, que você se sente presa. exa- Mas tem hora que você quer sair sem dar satisfação a ninguém, sem saber exatamente, nem olhar nem para trás. Ah, pois exatamente. somos dois. Então, assim, para quem está de fora, e isso eu me fiz essa autorreflexão. Eu parei e disse, meu Deus, o que é que me leva? Na verdade, eu comecei a fazer essas autorreflexões quando eu comecei a fazer terapia, que realmente elas puxam o histórico da sua infância. E com isso eu digo, peraí, eu vou tentar aqui puxar o porquê que eu, sei lá, tô com a pessoa e de repente eu surto, não quero mais. Pode ser a melhor pessoa do Pronto, mundo. só para concluir, eu ficava com uma pessoa, Uhum. eu fiquei com essa pessoa 2 vezes. Você acredita? Eu era um amor com essa pessoa, mas depois que eu conheci ele, eu que não quis mais. É Eu desse, enjoei do rapaz. é Aí desse o rapaz modo. perguntou: o que foi que eu Foi fiz? que eu Você não fiz. gostou? Aí eu disse: não, porque é de mim mesmo. Me bloqueei e pronto. Não olho nem mais pra cara. Eu só... É, mulher, daí Aí minha irmã disse que eu sou louca. Não, é meu jeito. aí na minha situação eu comecei a me autoavaliar e percebi que realmente minha vida foi assim, de sair, de não dar satisfação, de estar aqui na minha casa. Eu comecei a morar, eu comecei a morar só, na verdade, quando eu me casei com 18 anos, né? Mesmo que casada, mas ele passava o dia trabalhando e tal, não sei o quê, então só chegava de noite. Então eu passava o dia em casa, dormia a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria, fazia as coisas na hora que eu queria, embora eu tivesse a responsabilidade, né, do casamento, de fazer as coisas, enfim. Mas eu tava aí, já comecei a me acostumar com o que é meu, de estar no meu canto. Então, hoje eu moro só, né, eu e meu filho. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, aí eu ir para um casamento, voltar para dentro de uma casa com uma pessoa, e aí agora eu já me acostumei a morar só. Como é que eu vou me adaptar a ter uma pessoa todo o tempo, mesmo que trabalhe mais volta, todo o tempo dentro da minha casa, sem, sabe? Aí eu começo a dizer, então, sabe, eu sei. Aí, hora eu paro e digo, não, mas eu quero, eu vou construir a família, eu não posso perder essa pessoa me ama, faz tudo por mim. Ele diz muito, ele diz, Carol, bote na balança, porque tem gente que me conhece por Carol, né? Então, Carol, bote na balança. Será que os meus pontos positivos são, tipo assim, não superam os negativos? Aí eu fico, menina, é uma confusão na minha mente que só a misericórdia. Mas, infelizmente, é reflexo que eu estou tentando muito me curar, né, dessa situação, dessa independência, dessa liberdade que eu tinha. Então, é, voltando aqui, né, os sintomas, né, como insônia, dificuldade em relaxar, angústia, irritabilidade aumentada e dificuldade em concentrar-se, são também comuns sintomas físicos como cefaleias, dores musculares, dores ou queimação no estômago, taquicardia, tontura. Tem gente que acha que está infartando. Tem gente que acha que o coração vai sair pela boca, que não sei de que, quando vai ver, só ansiedade. Passa por cardiologista, passa por neurologista, passa por tudo no mundo, um formigamento, uma tontura, enfim. E quando você vai ver, só ansiedade. Só entre aspas, né? Porque não é simples, não é fácil. Então, os sintomas, assim, são bem comuns mesmo. Alteração de pele, tem gente que fica com, tipo, parece dermatite, né? Parece que a cabeça fica, tipo, descamando, parece seborréia. Então, tudo isso é o corpo falando. Realmente, eu digo que a mente controla tudo. A mente meu Deus, se você disser a fulano que a pessoa geralmente quando vem fazer as perfurações de piercing, né? Que eu trabalho com brinco, piercing, e aí faz, mulher dói, mulher é relativo, porque eu já fiz em pessoas que diz que não dói nada, já fiz gente de passar mal, de ter que levantar as pernas, botar sal na boca que a pressão baixou. Então a dor é muito relativa, então eu não posso dizer que dói porque o seu organismo é diferente do meu. Mas tem gente que se ouvir que dói, vai botar na cabeça que dói, vai doer. Já teve gente que veio nervosa, se tremendo, suando, que dói, que dói, que dói. Quando eu fiz, não era a dor que ela ou que outra pessoa tinha passado para ela. Vixe, é só isso. Fulano disse que era assim, assim, assado.
Então, eu sempre digo isso, né, não medir a sua dor ou a dor do outro com a sua régua ou com a régua do outro, porque cada um tem a sua forma de lidar, cada um tem o seu organismo diferente, cada cabeça é um mundo. Também não adianta dizer: "Ah, fulano é besta, fulano é cheio de frescura só por causa disso", não, né. A forma que ela lida com essa situação é diferente da forma que você lida. Enfim, é bem difícil, mas, nós precisamos entender, e para isso que nós como profissionais da saúde, estamos aqui, estudando sobre isso, né, sobre esses transtornos, sobre como lidar, sobre como nunca achar que é frescura, nunca achar que fulano é doido, né, "Vixe, fulano é doido, fulano é surtado, fulano não sei o quê". Então, nunca pensar dessa forma e a gente sempre orientar, buscar também nos capacitarmos para lidar com essas situações, porque não é fácil, né, lidar com a mente, você não consegue, você consegue tratar uma ferida, né, ali física num membro, tratar, ver que está bem, ver que curou e tal, receber alta, dar alta e tudo bem. Em fazer uma medicação, repetir exames, ver que tratou a infecção, tá ok. Mas a mente, como é que a gente para de pensar? A gente não para de pensar. Como é que eu vou entrar na mente de uma pessoa? Como é que eu vou tratar o pensamento daquela pessoa, se quando a pessoa está num ambiente, sociável, aquela pessoa está super de boa, não pensa talvez tanto quanto pensa quando está em casa. Quando se deita, o babado é quando se deita na cama, gata, para dormir, que ninguém sabe o que é que passa na cabeça de ninguém, né, quando você está ali sozinha, pensativa realmente. Então, assim, é muito difícil. É aquela situação de você morrer de aconselhar, morrer de orientar, e a pessoa fazer totalmente ao contrário, porque tem situações, tem sentimentos que é maior do que, o que a gente pode controlar, né. Principalmente, como falei, o pensamento, a angústia, aquela angústia: "Meu Deus, não sei o porquê", realmente não sabe, é um mix, é uma mistura de sentimentos e de situações. As crises de pânico, né, são crises marcantes de ansiedade, nas quais ocorre importante descarga do sistema nervoso autônomo. Nelas ocorrem sintomas como taquicardia, suor frio, tremores, desconforto respiratório, sensação de asfixia, náuseas, formigamentos em membros, dedos e ou lábios, né. Então as crises de pânico, aquela situação realmente desesperadora, e você acaba que não consegue controlar, não sabe nem o porquê que acontece. Minha mãe, ela tem, né, então ela é bem interessante, assim, você fala, minha tia dizia muito: "Diabo, uma frescura, Eliana tem essas frescuras besteira", e a gente aqui em casa, a gente diz que é as agonia, quando ela tá assim, aí minha irmã manda mensagem: "Manhã tá com aquelas agonia", porque a gente já sabe o que é. E ela fica antes, graças a Deus, ela tá bem melhor, mas antes ela nem sei o porquê, ela nunca passou por, né, eu vou até perguntar a ela se foi algum trauma, alguma coisa, não sei, porque ela já passou por um assalto dentro do ônibus da Cabral, só que eu não sei se isso pode ter sido, se ela reconhece que isso pode ser um trauma, porque tem gente que diz: "Ah, eu tenho trauma de barata porque aconteceu isso naquele dia da minha infância, nã-nã-nã-nã", e a pessoa tem trauma de barata. Eu não sei se ela pode dizer que o trauma dela foi em decorrência desse assalto. Mas vamos supor que ela diga que não, mas você entende que é um gatilho, que ela, ao entrar no ônibus, o organismo dela pode entender aquela situação como uma situação de risco, que pode acontecer de novo, entendeu? Então, mesmo que ela não se identifique que ela sente aquilo, porque quando ela entra, ela, como é que eu posso dizer, meu Deus? Tá fugindo a palavra. Ela conscientemente, ela entre no ônibus e ela conscientemente remeta à lembrança aquele assalto, né, mesmo que se não for dessa forma, é porque o próprio organismo, ele realmente quando vê aquela situação, quando vê aquela cena, ele dispara esse gatilho. Graças a Deus, hoje em dia ela vai e volta todas as semanas, inclusive, porque ela começou a fazer inclusive
psicologia lá em Natal. Então ela vai e volta toda semana tranquila. Eu até disse, mãe, mulher, tu é atrevida, viu? Porque tu se matricular numa faculdade em Natal, tu com tuas agonias do jeito que tu tem, mas graças a Deus, ela nunca mais sentiu. Ela sentiu aqui em casa, inclusive. Tava deitada, começou a sentir umas agonias, não sei nem por quê. Mas são as duas situações que deixam ela assim, deixava, né? A do ônibus e a outra na situação financeira, quando ela se vê, tipo, aperreada para pagar a conta, de sei de quê, e aí foi aquilo que a gente falou nos slides anteriores, né? E aí ela começa a sentir falta de ar, começa, sabe, realmente falta mesmo. Você olha assim e diz, pronto, sabe? Chama o oxigênio, que é realmente uma coisa assim angustiante de ver. E ela fica com aquela falta de ar, só a misericórdia. Mas, enfim, ela tinha esse trauma, esse gatilho desse ônibus da Cabral, de viajar, enfim, de passar tempo presa ali no carro, no ônibus, né? Principalmente no ônibus, porque ela não tinha autonomia de dizer pare, eu vou parar, ou senão volte e vamos voltar, diferente de um carro pequeno. Mas ela já teve uma vez em um carro pequeno, inclusive comigo e com meu ex-marido, né, o pai do meu filho, num carro pequeno. Né? E ela, pare, eu vou descer, eu vou pegar uma carona, a gente tava indo pro Alto do Rodrigo, pare, que eu vou me embora, daí eu vou descer aqui, eu vou descer aqui. E ela fica com essa agonia, com essa angústia, com essa falta de ar. Então é um pânico, assim, do nada ela tem esse gatilho e acaba ocasionando essas situações. É bem estranho. A ansiedade não é considerada um fenômeno necessariamente patológico e é mais compreendida como uma função natural do organismo que permite que o mesmo esteja preparado ou que se prepare para responder da melhor forma possível a uma situação nova e desconhecida. No entanto, se a ansiedade atingir graus muito elevados e contínuos, ela pode ser considerada prejudicial ao organismo. Então, é aquela situação. Óbvio que tem a ansiedade de que, tipo, vixe, hoje eu não vou dormir porque eu vou amanhã para uma viagem que eu sempre sonhei. Hoje eu não vou, vixe, menina, qual roupa eu vou usar, quando sei o quê, será que tal e tal. Não é, né? Tem essa ansiedade, tem esse grau de ansiedade, tem essa ansiedade de outras preocupações, de sentir realmente taquicardia, de preocupações do que pode acontecer, de você querer resolver as coisas que não estão ao seu alcance, né? Querer resolver e não poder, que geralmente quem sofre de ansiedade é isso, é querer naquela hora resolver naquele momento e você não pode, e aí acaba lhe frustrando, acaba lhe, né, vendo que você não tem autonomia sobre isso, acaba, enfim. Então, essa ansiedade tem a basiquinha, né, que é aquela de bebê, de criancinha, de adolescente, de vamos viajar, que é muito top, muito bom. Tem essa situação, né, que o organismo, ele prepara a gente para o desconhecido, para o novo, então é aquela situação, meu Deus, será que vai dar certo? Só que essa situação muito mais agravada, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir um emprego novo? Será que eu vou dar conta? Ou se achar que não dá conta, e aí fica aquela angústia, fica aquela ansiedade, preocupação com financeiro, por exemplo, né? Enfim, e aí, ela não é considerada, né, patológica, como eu falei lá no início, um dos primeiros slides, que ela não é considerada patológica, né, um transtorno de humor, vamos dizer assim, ela não é um transtorno de humor, como a bipolaridade e a depressão, mas se ela atingir graus muito elevados, ela pode sim, né, ser considerada prejudicial ao organismo. Até porque, como tem aí, taquicardia, né? Taquicardiaca, então já influencia aí na questão de cardiológica, né? Questão da respiratória, respiração, enfim. Então, dependendo da situação, ocasiona aí, chega risco ao organismo. A equipe de enfermagem e demais profissionais da saúde, como eu falei há pouco tempo, né, devem identificar maneiras eficazes de manter e promover o desenvolvimento de características positivas na população, né, trabalhar o público, orientar de como lidar, né, trabalhar realmente esse choque de realidade, essa situação
de que todo mundo um dia pode passar por isso, ou já passou, mesmo que mais leve, outros mais graves, mas orientar a população de como lidar com essas situações. O enfermeiro tem uma visão integral das necessidades humanas básicas do paciente, favorecendo o cuidado tanto do paciente como da família, né? Como eu sempre falo desde a aula passada, a enfermagem aí interagindo sobre o cuidado psicológico nessa situação, de orientar a família como lidar com essas situações, de como medicar corretamente, de saber que se não medicar corretamente pode se voltar a uma crise pior, né? Pode sair reverter a situação para pior. E aí os transtornos de personalidade, né, que geralmente são padrões generalizados e persistentes de perceber, reagir e se relacionar que causam sofrimento significativo ou comprometimento funcional. Os transtornos de personalidade variam significativamente em suas manifestações, mas acredita-se que todos sejam causados por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. O diagnóstico é clínico e o tratamento é feito com terapias psicossociais e algumas vezes terapia medicamentosa. Os tipos de transtorno de personalidade, né? Divide-se os 10 tipos de transtorno de personalidades em 3 grupos, o A, B e C, com base em características semelhantes, mas a utilidade clínica desses grupos não foi estabelecida. O grupo A é caracterizado por parecer estranho ou excêntrico, contempla os seguintes transtornos de personalidade e suas características distintivas. Paranoide, né, que é a desconfiança e suspeita. Esquizoide é desinteresse em outras pessoas. Pronto, nos diagnosticamos agora. Os desinteresses em outras pessoas. É um transtorno de personalidade, talvez seja. Esquizotípico, ideias e comportamentos excêntricos, né? Tipo, fora do normal, excêntricos. O grupo B é caracterizado por parecer dramático, emocional ou errático. Contempla os seguintes transtornos de personalidade e suas características distintivas. Antissocial, né, que é a irresponsabilidade social, desrespeito por outros, falsidades e manipulação dos outros para ganho pessoal. Borderline, intolerância de estar sozinho e desregulação emocional. Histriônico, busca atenção. Narcisista, autoestima desregulada e frágil, subjacente e grandiosidade aparente. O grupo C é caracterizado por parecer ansioso ou apreensivo, contempla os seguintes transtornos de personalidade, né? Esquivo, evita contato, né, interpessoal por causa da sensibilidade à rejeição, aquele medo de ser rejeitado, né, aquela sensação de ser rejeitado. Dependente, né, a submissão e necessidade de ser cuidado. Obsessivo compulsivo, perfeccionismo, rigidez e obstinação. Certo? Então, esses são os transtornos de personalidade divididos, né, em grupos. Finalmente, o meu obrigada. Como sempre, deixa eu só parar aqui de gravar.